Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da AICEP, é um gosto tê-lo aqui no Parlamento e é também muito relevante as questões que nos traz. Eu garanto-lhe que hoje não apresentarei a questão do projeto de interesse nacional das Pedras Salgadas, questão que me preocupa sempre que o vejo, me lembro dessa circunstância, voltaremos aí. Mas hoje eu gostaria de desenvolver o meu pensamento sobre as circunstâncias que vivemos em termos de investimento estrangeiro em Portugal, de investimento português fora de Portugal, a nossa capacidade de afirmação em novos universos e em novos mercados, a realidade nova que se tem vindo a acelerar relativamente às tecnologias, a novas formas de criar conhecimento, a novas formas de gerir e de vender dados, a novas realidades que se colocam também na capacidade que temos de vencer a nossa incapacidade para o risco, que é ancestral. Todas estas circunstâncias são para nós, portugueses, muito relevantes. Mas há algumas que importa trazer aqui. Nestas matérias, fazer discurso político-partidário não tem vantagem. A verdade é que nós fizemos, ao longo dos últimos anos, 2 governos, uma afirmação da capacidade de Portugal de se credibilizar no contexto externo. Resolvemos uma grave crise internacional e também em Portugal, primeiro por implicação externa, depois pela nossa própria realidade interna. Afirmamos Portugal como um país seguro, como um país onde se pode investir. Garantimos hoje que Portugal tem, ao nível da apreciação internacional, uma nova realidade e uma nova capacidade de afirmação. E a situação que vivemos sob o ponto de vista político é uma situação estável e uma situação que garante aos investidores internacionais e aos investidores portugueses todas as condições políticas para que o possam fazer. Esta realidade política é uma realidade muito importante, porque é normalmente na realidade política que se inicia o processo de credibilização do país para trazermos investimento estrangeiro ou para darmos condições a investimento português no exterior. E era exatamente por aqui que eu começava. Ou seja, se nós olharmos para as exportações, eu ainda não percebi bem porque é que temos que ter uma meta de 50%. Sinceramente, eu tenho uma tendência de reagir à meta dos 50%. A verdade é que as nossas exportações já valem tanto quanto o nosso orçamento de Estado. Nós andamos à volta de 80 mil milhões de euros de exportações. Portanto, nós já temos quase 40% ou talvez mais de 40% do nosso produto em exportações. Portanto, nós fizemos uma evolução gigante, uma evolução enorme na capacidade de afirmar Portugal perante outros universos. E quando olhamos para o investimento estrangeiro, eu até pedi para me fazerem um gráfico. Eu que não sou nada de gráficos. Mas a verdade é que este gráfico é bem claro. Nós temos biénios e chegamos aqui com mais de 3 mil milhões de euros quando comparamos os últimos 2 anos, 2016 e 2017, com os 2 anos anteriores. Esta é uma realidade muito significativa. Nós chegamos aqui com 11 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro em Portugal, que é tão só mais 1.000 milhões de euros do que o global anual em que investimos em saúde. Para termos uma ideia do montante de investimento estrangeiro em Portugal só nos últimos 2 anos. E isso tem que ser dito aos portugueses, tem que ser clarificado numa perspectiva de que aquilo que nós fizemos, o que os portugueses fizeram, o que as instituições públicas fizeram, o que os empresários fizeram e a capacidade que nós tivemos de captar investimento tem que ser para nós motivo de satisfação. E eu acho que isto deve ser dito numa audição no Parlamento. É claro, quando nós chegamos aqui, começamos a ter problemas. Começamos a ter problemas desde logo, porque presinto eu, e gostaria que me confirmasse que alguns dos setores já têm hoje um problema de mão de obra. Ou se aproximarão de um processo de quase pleno emprego, sob o ponto de vista técnico. Como é que nós podemos fazer esta captação de mais investimento para alguns dos setores com esta circunstância? Segunda realidade. Como é que nós podemos fazer ou continuar a fazer a captação de investimento estrangeiro
tendo em conta que nós precisamos não só de investimento na área dos serviços, mas também temos que ter investimento na área da indústria, até na indústria pesada, para equilibrarmos também a nossa componente de produção interna, para podermos fazer um país que aplica bem os seus recursos, para podermos ter uma perspectiva de futuro relativamente a todas aquelas circunstâncias que podem vir a cada momento. Sabemos que a economia nada está dado por adquirido, qualquer circunstância altera todo o património que temos e nos coloca em causa todas as expectativas que temos, mas nós precisamos de consolidar um conjunto de universos de intervenção para as nossas exportações, mas também para o nosso mercado interno. E esse universo eu gostaria que o Sr. Presidente discorresse sobre ele, porque me preocupa. Preocupa-me também uma circunstância que nos está a atrasar, que é a circunstância de nós termos ainda empresas muito pequenas. Nós precisávamos desenvolver em Portugal um processo de agregação, por consórcio, por integração, por aquisição, por fusão, de muitas das empresas exportadoras para lhe dar robustez, para autorizar uma outra capacidade de influência nos mercados internacionais. E estamos aí, na minha perspectiva, atrasados. Outra das questões que me parece relevante é as questões que dizem respeito às pautas aduaneiras. Presinto que em alguns dos universos nós ainda temos bastantes dificuldades e precisamos de nos esforçar para termos a ICEP, as embaixadas, os agentes externos, mesmo os agentes informais, a consagrarem uma outra perspectiva de acompanhamento dos investimentos e da exportação. Também dizer-lhe que, relativamente ao investimento suportado por fundos comunitários, não gostaria de fazer uma comparação entre o atual Portugal 2020 com o CREN, porque o CREN que se iniciou em 2007 apanhou o país numa situação de grande dificuldade e apanhou os empresários numa situação de grande dificuldade, com graves problemas de manter a sua própria atividade e o seu próprio emprego. Agora, a verdade, aquilo que nós podemos perguntar é se o Portugal 2020 tem ou não tem condições para todas as solicitações que temos ao nível dos mercados internacionais. E essa é que é a minha percepção, a de que nós precisávamos de ter uma leitura do Portugal 2020 mais adequada a este novo tempo que vivemos. E penso que já me alonguei muito. Peço desculpa ao Sr. Presidente por me ter alongado, mas penso, Sr. Presidente, que temos aqui matéria para poder trabalhar numa perspectiva de que o país possa afirmar-se ainda mais para atingir valores ainda melhores, quer nas exportações, quer no investimento estrangeiro, quer na capacidade de influência ao nível dos mercados regionais em que já estamos. Muito obrigado.